Amados, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer compartilhar convosco a lição de número 12, cujo tema é a urgência do discipulado. A gratidão ao meu Deus por essa oportunidade, estarmos chegando ao final de um trimestre aqui, trazendo reflexões rápidas para nosso conteúdo e crescimento espiritual. Que Jesus possa iluminar mais e mais a tua vida. Texto áureo, Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a grandeza da fala de nosso Senhor Jesus, pouco antes de sua ascensão aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele dá agora uma missão de ir a todas as nações, ensinar a todas as nações, fazer discípulos, pregar o evangelho, pregar a mensagem de salvação, a mensagem de vida por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, só para termos do norte, ela também se localiza em Mateus 28, versículo 16 ao versículo 20. Lembrando que o versículo 20 é uma sequência dessa obra de ensinar todas as nações. Nós temos também Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, onde nós vamos ver a perseverança da igreja dentro da proposta ensinada pelo apóstolo, a proposta doutrinária pelos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações e o temor. Sendo assim, nós precisamos conceituar com os nossos irmãos o que é discipulado, a palavra discipulado, o termo discipulado, conforme está mencionado em nossa lição, vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Então, discipulado, discípulo. Quando eu estou discipulando, eu estou fazendo discípulo. O termo discípulo, com frequência, nos evangelhos, se refere àqueles que seguem a Jesus. Nós vamos entender que, quando lemos o evangelho, grandes multidões acompanhavam Jesus para ouvir os seus ensinos, mas havia aqueles que estavam com ele em todos os momentos. Esses são os discípulos. Além dos discípulos, nós temos os apóstolos. Não podemos misturar nesse sentido, né? Lembrando que apóstolo é discípulo, mas nem sempre discípulo é apóstolo. Há uma diferença enorme. Então, disso nós entendemos que o discipulado é o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Alguém recebe Jesus como Salvador, tá, e aí? Eu sou crente, o que eu faço? Agora nós, os cristãos, aqueles que estamos caminhando com Jesus já há um bom tempo, vamos dar a ele o primeiro norte do que é ser crente, instruí-lo sobre o que é ler a Bíblia, como se ler a Bíblia, instruí-lo sobre a oração, instruí-lo que existem os passos dessa aproximação com Cristo, como o batismo nas águas, a Santa Ceia, e toda a ética cristã está em nossas mãos, a incumbência para ensinar. E nós temos Romanos capítulo 12, versículo 7, que vai trabalhar exclusivamente sobre os que têm de Deus o dom para ensinar, né? O discipulado, qualquer um de nós temos condições de fazer. O primeiro momento, essa aproximação que nós possamos fazer com que a pessoa tenha com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o dom de ensino, ele é muito profundo, né, para nossas vidas e é exclusivo para alguns, mais especificamente a área, né? Romanos 12, 7, que fala, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, é o aprofundamento, é o tempo para isso. Nós refletimos, nós analisamos, pensamos um pouquinho e absorvemos aquilo que nos é passado, mas se alguém vive a questão chamada por Deus para ensinar, ele precisa do tempo, da dedicação para apresentar aquilo dado por Deus para nós. Nós também temos sobre a grande comissão, né, que nós conhecemos,
principalmente este texto de Mateus 28, Marcos também refere sobre o texto da grande comissão, e em Mateus 28 nós vemos o Senhor Jesus apresentando aos seus discípulos e dizendo, portanto, ide, portanto vocês têm que ir e fazer discípulos não só em Jerusalém, não só entre os seus irmãos, entre os judeus, mas ir muito além disso, em todas as nações, apresentar o plano da salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro deste fazer discípulos, nós vamos aprender muito mais do que o básico do nosso dia a dia. Nós vamos aprender uma aproximação com Cristo quando o versículo 20 vai dizer, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fazer discípulo, trazer para Jesus, apresentar a Cristo, mostrar a primeira base, e depois tem a sequência, né, que é darmos uma continuidade nessa obra do discipulado. Nós temos também em nossa lição dizendo assim, Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Quando eu disse ensinando-as a guardar, esse dia a dia de conduta, Jesus então, ele vai nos instruir a repassar desta forma. E nós temos também, e é bom nós frisarmos essa parte do nosso ensino, do nosso aprendizado, o tripé do discipulado. Quais são eles? São palavra, comunhão e serviço. A nossa lição fala essa trilogia, palavra, comunhão e serviço. Nós vamos trazer a primeira aqui na sequência, que é a palavra. Nós vamos então, já entendemos, né, já compreendemos que a palavra, as escrituras sagradas, elas têm que ser o nosso norte, tem que estar em nossas mãos dentro deste processo de discipulado. A autoridade das escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Então, dentro dessa trilogia do discipulado, a palavra é a nossa primeira referência para os demais que estão chegando agora. Tenho que apresentar a Bíblia. Apresentei as Escrituras, dentro dela eu vou apresentar então que as Escrituras nos levam a manter a vida de comunhão. A comunhão, ou do grego koinomia, que é essa comum união, esse compartilhar ou participar mutualmente de algum evento com o mesmo acordo, com o mesmo objetivo, algo que é comum, né? Todos no mesmo nível. Nós vamos apresentar isso para quem se aproxima de Cristo e também mostrar com o nosso exemplo. A comunhão no cristianismo, diz a nossa lição, que ela envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. Essa comunhão, ela envolve este relacionamento entre nós, entre o Deus Trino. A comunhão na Igreja de Jerusalém é muito notório, nós sempre citamos isso, né? E vemos muito comentário entre os irmãos, a Igreja de Jerusalém, a Igreja Apostólica, a vida de comunhão que ela vivia em todo o contexto espiritual, social, né? Em todos os sentidos nós vamos perceber isso. E dentro da trilogia nós entramos no terceiro ponto, que é o serviço. O que seria isso? Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras. O termo ele é bem abrangente nas Escrituras, e a igreja primitiva, ela entendia, a igreja de Jerusalém, que o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então este serviço é essa entrega total da minha vida para fazer a vontade de Deus. Só relembrando, que é justo relembrarmos, a trilogia do discipulado, palavra, comunhão e serviço.
o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir com o propósito da grande comissão. Para irmos, precisamos discipular. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, fazê-lo entender, compreender esses passos agora como cristão. Eles precisam ser ensinados para o seu crescimento espiritual e o amadurecimento na fé. Eles precisam do ensinamento. A nossa lição cita o exemplo do nosso irmão Barnabé, que foi enviado pela igreja de Jerusalém para discipular os demais irmãos que convertiam, que recebiam a salvação lá em Antioquia. E Barnabé foi lá para essa função, a função de discipular. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano, sem dúvida. E dentro desse interesse divino, nós como igreja vamos também vivê-lo, caminhar com essa proposta divina. E a base dos valores morais e espirituais sempre é a Bíblia Sagrada. Queridos, que Deus abençoe mais e mais a tua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.